Você é o tipo de pessoa que quando vai viajar faz aquela pastinha de documentos? Não? Então a partir desse vídeo você vai começar a fazer. Viajar pra fora. Bora? Oiê, eu sou o Du e eu tô aqui no canal Viva Malta. Estamos nessa saga de fazer um checklist de viagem para garantir que a sua viagem seja aí perfeita, não tenha nenhum defeito, que você consiga percorrer por todos os passos para que seja uma viagem de sucesso. E chegamos numa parte burocrática. Vamos falar sobre documentos. Esse vídeo vai ser super informativo, mas calma, não é para você se descabelar, ficar preocupado, meu Deus, e agora minha viagem não vai acontecer? Esse vídeo é para você se preparar, estar ligado e atento em todos os documentos de viagem. Pode ter certeza que todos os viajantes precisam olhar esse checklist dentro do checklist em relação aos documentos. E eu sei o que era estar preparado com o documento em mãos, hein? Já passei choro, preocupação, tensão, suei frio. Sabe quando você tá naquela fila de imigração e você não tem certeza? Ou você tá preocupado se tá tudo certinho e dá aquele medo? Se eu tivesse assistido esse vídeo na época, talvez eu estaria um pouco mais seguro. Aquela insegurança estaria bem longe. Por isso, anota aí os 8 documentos importantíssimos que qualquer viajante, isso em sentido geral, vai precisar. Lembrando que se você for para algum lugar específico para fazer algum visto de trabalho ou para fazer uma cidadania italiana, aí claro, vai precisar de documentos específicos. Esses são os gerais. Vamos lá para o primeiro documento. Passaporte, visto. Gente, passaporte, claro, é um documento essencial, mas você tem que tomar cuidado para ver se ele está na validade certa. Tem muitos lugares que você vai viajar, se ele não tiver ali uma validade de pelo menos 6 meses ainda, pode ser que sua viagem não aconteça. E isso também vai de encontro com o visto. Tem muitos países que você precisa de um visto antecipado. Então fazer um agendamento, ter a aprovação, ter o documento já com o seu visto específico e esperar o documento chegar de novo na sua casa para você poder viajar, que é o caso dos Estados Unidos. Então você tem que viajar, sei lá, para São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro. Então tem 4 lugares que você precisa ir, pedir uma solicitação e nessa parte eu sei bem como que é. 2 vistos negados e 1 aprovado. Então eu tenho ali um pouco de conhecimento nessa área de vistos em relação aos Estados Unidos, mas você precisa estar bem preparado para que isso não seja um problema futuro. Outra coisa, quando você pensa então viajar para outros países, tem alguns vistos que você pode fazer online, ou então que você vai fazer a sua solicitação de visto na hora, que tem muitos outros países que acontecem nesse sentido. Você chega na hora no guichê da imigração e ali acontece a sua entrevista do visto, que é muito temida aí em todos os viajantes. 2. Seguro viagem. Ué, Edu, seguro viagem é um documento obrigatório? Sim, gente, tem muitos países que você só vai ou entra com o seguro já contratado. Ah, Edu, mas meu amigo viajou para a Europa, lá fala que tem seguro, ele nem contratou e deu tudo certo. Gente, vamos em relação ao que é obrigatório e o que são as exceções. É obrigatório? Ponto, você precisa fazer. Pode ser que não perguntem, pode ser que pergunte, mas na dúvida você precisa estar com tudo correto. Tem outros países que não precisam, mas eu sempre indico fazer, até porque já utilizei. Em 2018, estava em Amsterdã e o meu marido, gente, teve uma pedra no rim, teve um cálculo renal e estava super dolorida e ele precisou ser internado. A gente foi para o hospital, liguei para o seguro falou que teria como agendar um dia num hospital, um horário, só que era serviço de urgência. Chegamos nesse hospital em Amsterdã, já era outra língua, já era mais complicado e só para você ser atendido, tinha que fazer um pagamento. Só ali a gente teve que pagar R$600 e depois teriam que pagar também os medicamentos caso fosse utilizado durante ali a consulta. No final, foram gastos R$900 só para que ele pudesse passar pela médica, colocar ali, ter as medicações, as injeções, para que amenizasse a dor e depois tudo correu bem. Pegamos todas essas documentações, todos os recibos, enviamos então para a empresa que a gente contratou o seguro e tivemos todo esse dinheiro de volta. No final, a gente pagou R$250 de seguro contratado, E se a gente não tivesse pago, poderíamos aí ter gasto esses quase R$1.000 em despesas médicas. Fora outras coisas que você consegue colocar no seguro, como extravio de bagagem, cancelamento de voos, ou seja,
Seguro viagem, gente, para mim é obrigatório e essencial. 3. Documentos de crianças. Se você está pensando em viajar com crianças, tome muito cuidado na hora de separar as documentações. Além de todas aquelas previstas, como passaporte, e se você for talvez um tio, um avô que está viajando com criança menor de idade, você precisa de uma autorização dos pais. Tomar cuidado se às vezes são pais separados, precisam de autorizações duplas, né, das duas partes da criança. E depois disso, essa autorização do juiz, às vezes em alguns casos você precisa fazer a tradução, né? Então tradução para o inglês, tradução, por exemplo, você vai para a Itália, a tradução italiana e ainda um selo para que esse documento seja válido internacionalmente. Você consegue fazer esse selo em qualquer cartório, tá? É só se pesquisar, liga lá, pega informações para saber mais sobre documentos de crianças. Então, tem que tomar cuidado na hora de viajar com criança menor de idade. 4. Comprovante de hospedagem e residência. Quando você vai viajar, com certeza, a gente sabe, você já tem um lugar para ficar. Seja numa casa de parente, seja num hotel, então você já faz seu planejamento pensando aonde você vai ficar. Ah, Du, mas eu vou decidir isso na hora. Gente, como assim? Que planejamento é esse? Para quando você chega em um novo país, isso pode sim ser uma pergunta obrigatória, uma pergunta séria lá na imigração. Aonde você vai ficar? Lembro quando eu fui para os Estados Unidos, eles me perguntaram o endereço e pediram até se eu tinha o voucher do local que eu iria ficar. Eu lembro que ele anotou todo o endereço lá na ficha, no computador dele, que seria meu local de residência no curto período que eu estaria por lá. Na Itália, também é muito sério quando a gente pensa em residência. Lá eles são muito certinhos em relação ao turista que está ficando aqui no país, você que veio para morar, então eles sabem exatamente no controle aonde você está nesse primeiro momento, onde você vai, se é um hotel, se você vai para casa de alguém, até o documento, uma carta convite, eles pedem que você apresente na hora de entrar. Então vai ficar na casa da tia? Cadê o documento que a tia está te convidando para ficar na casa dela? Também é interessante você ter esse documento com você. 5. Passagem de volta. Independente se você está indo para viajar, passear, ficar, morar, intercâmbio, você só vai conseguir sair do Brasil com uma passagem de volta para o seu local de origem comprado. Estou indo para a Espanha, vou passar ali 15 dias. Se você só apresenta uma passagem de ida, né? Cadê a sua volta? Então, normalmente, quando a gente vai comprar, a gente acaba comprando já na mesma companhia e de volta, eles já sabem que você já está com a volta comprada. Mas existem casos, sim, de você ter uma passagem só comprada para ir e não para voltar. Lembro de um caso lá na Colômbia, quando eu estava voltando para o Brasil, de uma viagem para os Estados Unidos, e tinha uma menina que estava indo para o Brasil, só que só com a passagem de ida e não com a passagem de volta. Ali mesmo no guichê, antes dela embarcar, eu lembro que a comissária perguntou para ela, cadê a sua passagem de volta? E isso foi um problema para ela explicar que não tinha uma passagem de volta, que ela teria que comprar depois, ou que seria uma prima, irmã, que queria comprar. Gente, a história já começou a ficar confusa e isso já gera vários problemas. Não lembro na época se ela entrou, se ela conseguiu, mas pode ter certeza que isso gera sim um problema na hora de você embarcar. E também, se por acaso passou batido e você embarcou, na hora que você chega no país, isso é um problema. Lembrando que Edu, mas vou ir para o país para depois trocar o visto, né? Tem muita gente que às vezes vai para intercâmbio e depois acaba trocando o visto para trabalho, para ficar no país. Passagem de volta. A única coisa que eu posso dar como dica e indicar para vocês é comprar separado. Então, compra com uma companhia e a volta comprar com a outra companhia ou fazer uma compra separada. Não tem problema, você tem uma passagem de ida e tem uma passagem de volta. Ah, mas daí eu quero cancelar a parte... Aí é outro problema e é outra coisa que você pode fazer depois. Mas, contanto que você tenha passagens separadas. Se você compra passagens juntas, você já deu entrada na sua viagem, você não consegue cancelar a passagem de volta. É uma dica legal aí para quem às vezes tem interesse em continuar no país, caso as coisas vão acontecendo. 6. Vacinas. Gente, tome muito cuidado em relação a vacinas, porque em alguns países é obrigatório alguns tipos de vacina, que às vezes no Brasil não é obrigatório, mas às vezes você toma, às vezes você não toma. Por exemplo, teve outra ocasião que eu estava viajando, eu ia fazer apenas uma conexão em um país que era sim obrigatório uma vacina em específico. Eu desatento e não tinha todo um planejamento ainda formado, naquela época eu não tinha todo um conhecimento de organização de viagem,
E nem tinha essa série aqui para me deixar preparado. Eu fui pesquisar sobre vacinas faltando 3 dias da minha viagem. Claro que me deu desespero, não vou embarcar. Comecei a pesquisar, meu Deus, onde eu posso tomar essa vacina? E eu encontrei um documento antigo que eu realmente tinha tomado aquela vacina. Até porque, se você vai tomar uma vacina obrigatória, normalmente são 15 dias antes do seu embarque, para que a vacina faça efeito. É isso mesmo, então eu consegui achar um documento que eu tinha tomado anteriormente, gerei o meu documento oficial internacional de viagem, já traduzido, para não ter nenhum problema e caso eles me perguntassem, eu tinha o meu documento pronto. 7. Comprovantes financeiros. Não é nenhuma novidade quando a gente vai viajar, claro, a gente tem que ter ali a nossa reserva, o que a gente separou de ir para alimentação ou para passeios. Todo mundo que vai viajar leva dinheiro, não é mesmo? Lá quando você chega na imigração, pode acontecer uma pergunta de quanto que você está trazendo de dinheiro para ficar aqui, né? Quanto que você tem com você para utilizar nessa viagem? Você não vai falar que numa viagem de 15 dias ou de 20 dias você está levando 200 euros ou 200 dólares. Você precisa sim estar preparado para essa pergunta. Claro, você não precisa levar todo o dinheiro com você, até porque a gente sabe que existe um limite para você levar dinheiro físico para outro país. Mas você pode ter comprovações financeiras, extratos bancários, ou até mesmo com seu cartão de crédito, cartão de débito, ter outras fontes da onde você vai gastar o seu dinheiro na sua viagem. E ter como comprovar também é realmente essencial. 8. Permissões e vouchers. Coloquei então em 2 partes separadas esse número 8, porque sim, como eu falei para vocês, se você está indo para um visto de trabalho ou para um intercâmbio, vale sim você levar ali um documento da escola que você vai fazer, ou então se é uma proposta de trabalho, uma oferta de emprego, você já ter isso impresso. Em relação a vouchers, se você vai estar indo para turismo, se você então vai ir para algum museu, tem um passeio de barco ou já tem algum ingresso comprado, é legal você ter isso em mãos. Por quê? Em 2018, quando eu estava indo para Londres, eu sei que foi uma das imigrações acho que mais difíceis, que para mim fez muita pergunta e foi assim, eu fiquei muito apreensivo naquele dia, né? E quando eu cheguei, ela começou a fazer várias perguntas, por que eu estava no país, o que eu iria fazer. E eu falei que gostava muito de Harry Potter e que queria visitar os estúdios da Warner. Ela virou pra minha cara e falou: eu sei muito bem que esse passeio você precisa de 1 ou 2 meses pré-agendados para conseguir fazer. Você tá com seu ingresso em mãos? Nessa hora eu fiquei super apreensivo, né, pelo tipo de pergunta que ela estava fazendo, mas ainda bem que eu tinha sim o ingresso em mãos. Mostrei para ela o ingresso, ela olhou, pegou na mão, analisou e depois fez a minha liberação no país. Olha só, imagine se eu não tivesse com esse ingresso em mãos. Ou seja, esses são os 8 documentos que você precisa sim estar muito bem ligados na hora de viajar. E uma dica extra que eu sempre falo tenha ele em todo tipo de quanto é lugar que você possa levar. Se você conseguir subir todos os documentos na nuvem, se você tiver um grupo de WhatsApp, envia para esse grupo. Se você tem algum aplicativo de guardar documento, coloca. E também, essencial, deixa tudo impresso. Às vezes você vai estar em algum momento que não tem acesso ao celular, pode ter acabado a bateria, ou então o único jeito de você mostrar esse documento é se você estiver em papel com você. Lembra que eu falei então da pastinha de documentos, que você precisa estar tudo impresso? É para isso que você vai utilizar, para que você consiga não ficar refém da tecnologia. Precisou do documento? Precisou do voucher ou qualquer outra comprovação? Tá ali com você. E essa pastinha você vai deixar dentro da sua mochila, da sua bolsa, algo que você carregue com você. Isso é super importante, é ouro. Né? Então você não vai deixar essa pasta de documentos na sua bagagem que você vai despachar, né? Correr o risco ali às vezes de perder. Isso é muito importante, estar super seguro e com você. Reforçando em alguns casos que você está viajando para um país que é outra língua, né? Então se você está indo ali para um lugar que fala inglês, espanhol ou até mesmo um italiano, francês, tenha também alguns documentos específicos traduzidos, né, para que você consiga apresentar na hora ali da imigração. Normalmente a gente sempre indica para deixar tudo em inglês, para que você consiga ter uma parte mais universal, né, a língua mais universal que você consiga apresentar em qualquer imigração e que as pessoas vão conseguir entender que documento é esse. E lembrando, alguns documentos, além de tradução, também precisa do selo de verificação
que ele tem validade internacional. Ufa, muita coisa, né? Mas, gente, como eu falei para vocês, esse vídeo não é para você ficar preocupado. Esse vídeo é um informativo para que você consiga ali se organizar. E tudo que eu falei não é nada difícil de fazer. Meu Deus do céu, bicho de 7 cabeças, impossível. Sim, tem processos, tem regras. Alguns desses documentos você vai ter que pagar alguma emissão, mas tudo com planejamento e organização você consegue emitir todos os documentos. E se seguir tudo à risca, não tem como errar. Aliás, errar é você ignorar algum desses documentos que eu falei para vocês. E lá no meu canal eu também continuo falando sobre esse assunto e muitos outros. Sobre planejamento, viagens, você pode me acompanhar lá no @EduardoLívero. E continuar acompanhando aqui no canal Viva Malta. Até porque, gente, a gente está numa trilha específica de viagem com checklist, né, esse passo a passo para você ter uma viagem perfeita. Lembrando que a gente já falou sobre outros assuntos como destino, sobre propósito e vamos continuar falando, até porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre planejamento financeiro. É uma parte aí que todo mundo fica preocupado na hora de viajar, né, em relação a quanto vou gastar, como que eu vou fazer para juntar dinheiro. Vai ter dicas valiosas e eu vou contar para vocês também como eu viajei, fiz uma viagem para a Europa tendo um salário bem baixo na época, que eu me organizei e consegui fazer. E eu vou explicar para vocês. Eu vejo vocês num próximo vídeo e até a próxima. Viajar para fora. Bora?